Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Dando continuidade à Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ver agora o ensino fundamental dentro da base, os anos iniciais e finais. Tem questões aí, galera, e ótimas. Bora estudar! Então, vamos ver a etapa do ensino fundamental. Esse ensino fundamental dentro desse contexto da educação básica. Olha como a base traz para a gente, né, o ensino fundamental. Ela vai descrever para a gente que o ensino fundamental ele é com 9 anos de duração, é a etapa mais longa da educação básica e atende adolescentes e crianças, tá? Entre 6 e 14 anos de idade. E ela traz a nossa diretriz curricular nacional do ensino fundamental de 9 anos, tá? Que é a Resolução 7 de 2010. E ela vai indicar o quê? Ela fala que essa diretriz indica mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, que impõem desafios à elaboração de currículos para essa etapa de escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente entre as etapas da educação básica, mas também entre as duas fases do ensino fundamental, os anos iniciais e os finais. Então, ela lembra, né, essa resolução e falando, olha, nesse momento do ensino fundamental, nesses anos do ensino fundamental, nós precisamos levar em consideração, professor, escola, tá? Essa mudança física, cognitiva, afetiva dos alunos, sociais e emocionais. É um desafio que nós temos aí para preparar, né, o nosso currículo para essa etapa de escolarização. E lembrando que o ensino fundamental ele tem os anos iniciais e os finais. Aí a BNCC ela começa a discorrer sobre os anos iniciais do ensino fundamental. E ela começa indicando que ainda lá nos anos iniciais, que inicia com 6 anos de idade, né, o ensino fundamental, tem que se valorizar o que, gente? Ainda se valoriza as situações lúdicas de aprendizagem, ainda se aponta também para a necessidade da articulação com as experiências vividas lá da educação infantil e prevê o que? Uma progressiva sistematização dessas experiências, tá? Quanto ao desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimento. Né? Então, essa progressiva e sistematização, né, dessa evolução dessas experiências precisa ter toda essa vivência dentro da escola. E nesse período ainda dos anos iniciais, tem ainda o que acontece? É uma maior desenvoltura e autonomia nos movimentos e deslocamento, e que ampliam, né, suas interações com o espaço, com essas crianças. Ainda nos anos iniciais do ensino fundamental, há uma afirmação da identidade. Há também uma ampliação, amplia-se também o desenvolvimento da oralidade, dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação, como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos e as formas de representação do tempo e do espaço. Então, tudo isso tem que ser aproveitado, desenvolvido no currículo desses anos iniciais do ensino fundamental. E olha só, as características dessa faixa etária, quais são? Demandam o quê, né, lá no ambiente escolar? Como que tem que ser esse trabalho? Tem que ser um trabalho que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças e suas vivências mais imediatas, para que, com base nessas vivências, elas possam progressivamente ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para aprender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar.
Agora, olha aqui, gente, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, onde é que está o foco? Qual é a preocupação da escola, do currículo, qual que tem que ser a base e a ponta, tá? E lá para você também, professor. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem dos sistemas de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita, e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Isso aqui é para os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Agora, ao longo, do ensino fundamental, lá ao longo de todo o ensino fundamental aí, ela vai trazer, então, as necessidades lá nos anos iniciais. O que precisa acontecer? A progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Também, gente, tem que acontecer o quê? Amplia-se nesse período, tá? Dos anos aí do ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais, a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história e com a cultura e com as tecnologias e com o ambiente. Continuando aí para os anos aí iniciais, tá? O desafio de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas, ou seja, as áreas do conhecimento, as linguagens, matemática, que vai aumentar o que? Essa complexidade que eles vivenciaram lá na educação infantil. Nos vários componentes curriculares, precisa o que então? Retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental. Nos anos iniciais, no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios. Continuando ainda, reforçam aqui, fortalecer a autonomia, considerar ainda que a cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas, ou seja, os jovens têm que ser engajados cada vez mais como protagonista da cultura digital. Isso faz-se muito necessário. Isso impõe o quê, gente? A escola, todo esse contexto, toda essa necessidade do ensino fundamental. Desafios ao cumprimento do seu papel em relação à formação das novas gerações. A escola é desafiada a isso. Ela também impõe a ela a preservação do compromisso, do seu compromisso de estimular a reflexão e análise aprofundada. E olha lá, que contribua para o desenvolvimento no estudante de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Olha o quanto isso é importante. Se impõe ainda à escola a compreensão e incorporação as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para a participação mais consciente da cultura digital. Outro desafio que é imposto à escola, a instituição de novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. Olha aqui, olha essa lâmina. Ainda a escola ou seja, é um imperativo para ela, tá? Ela tem que propiciar uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos. É preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades
contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais, que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais, e que não estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola. Ou seja, romper essa dominação, que é considerada como natural, né? Continuando. Então, o ensino fundamental, lá nos anos iniciais, a escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade dos estudos no ensino médio. Esse processo de reflexão sobre o que cada jovem quer, né, ser no futuro, e de planejamento das ações para contribuir a esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social. Gente, cuidado com essa lâmina. Vocês vão fazer uma questão em relação a essa parte da BNCC, que já é o finalzinho ali, dela discorrendo sobre o ensino fundamental, em que pode derrubar muito periquito do poleiro, tá? Bora comigo! Só para nós lembrarmos aqui como é a estrutura. Então, eu tenho educação básica, as competências gerais da educação básica que nós vimos lá na estrutura. E olha só, eu tenho o ensino fundamental, em que ele tem o que, gente? As áreas de conhecimento, tem as competências específicas por área, tem os componentes curriculares e tem as competências específicas desses componentes. E o ensino fundamental vem subdividido, né? Dividido em anos iniciais e anos finais. Em que para os anos iniciais e finais eu tenho o que? As unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Lembrando, estou recordando com vocês, recordando novamente. Então, o ensino fundamental eu tenho as competências gerais, lembram? Que eu disse que está lá nos outros slides. Eu tenho as áreas de conhecimento. Quais são essas áreas de conhecimento? Linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E os componentes curriculares para os anos iniciais do 1º ao 5º ano e os anos finais do 6º ao 9º ano. Eu tenho língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa. Tenho matemática, ciências, geografia, história e ensino religioso. Só para lembrar, ok? E agora nós vamos para alguns testes. Olha aqui comigo, presta atenção nesses testes. Vamos lá, ó. Conforme as informações na BNCC, no ensino fundamental, quanto à área de linguagens, está correto afirmar que, olha a alternativa é: A, é constituída por 3 componentes curriculares, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, língua portuguesa, artes e educação física? Não, né, gente? Nós vimos que não. Tem mais componentes aí. Em relação às áreas, né, da linguagem. Tá faltando o que aqui, gente? A língua inglesa. Vamos lá? Ó, olha a alternativa B. É constituída por 3 componentes curriculares nos anos iniciais, língua portuguesa, artes e educação física, aos quais se acresce nos anos finais o componente língua inglesa. Nós vamos deixar aqui, depois eu vou tratar com vocês a respeito disso, como está na base. Presta muita atenção. A C é constituída por 4 componentes curriculares. Na educação básica, língua portuguesa, arte, educação física e língua estrangeira? Não. Fale língua inglesa. D. É constituída por 5 componentes curriculares nos anos iniciais e finais, língua portuguesa, arte, educação física, ensino religioso e língua inglesa. Gente, eu estou falando da área de linguagens. Estou falando de linguagens. Não é. Cuidado. Então, esse daqui está fora também. A língua estrangeira não é atribuída
a BNCC. Não é verdade, tá? Mas eu estou falando da linguagens. Então, é a alternativa B. Está aqui a alternativa B. Agora, no próximo slide, antes da outra questão, nós vamos discutir sobre a questão da língua inglesa. Bora lá! Gente, ó, presta muita atenção aqui. Fui lá em linguagens, na área de linguagens, na página 63. Olha o que fala para poder responder, confirmar a questão que nós acabamos de ler. Ó, na BNCC, a área de linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física. E no ensino fundamental, anos finais, língua inglesa. A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificada que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens em continuidade às experiências vividas na educação infantil. E olha agora o parágrafo embaixo, tá? Por sua vez, no ensino fundamental, ó, não é continuidade, tá bom? Eles estão descolados, não é uma sequência. Olha lá, por sua vez, no ensino fundamental, anos finais, as aprendizagens nos componentes curriculares dessa área ampliam as práticas de linguagem, tranquilo até aqui, conquistada no ensino fundamental anos iniciais, incluindo a aprendizagem de língua inglesa. Então, olha só, a base ela fala aqui, para os anos iniciais eu tenho só língua portuguesa, arte e educação física, e nos finais é inglesa. Por que aqui nesse parágrafo ela fala incluindo a aprendizagem de língua inglesa? Porque a base ela não é rígida como a BNCC é, tá? Se o professor trabalhou, o aluno teve uma experiência na educação infantil, nos anos iniciais, né, a língua inglesa, vai ser assim, ou seja, uma prática, uma conquista em que o professor dos anos finais do ensino fundamental vai ter que ampliar esse conhecimento, tá? Mas a resposta certa é como está ali na página 63, ok? Sem problema, gente. É porque vocês podem ler na base e pode trazer aí dúvidas. Continuando. Olha essa questão. Na BNCC, a área de linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e no ensino fundamental, anos finais. Gente, acabamos de ver, não foi? O que é a língua inglesa? Olha como eles gostam de perguntar. Já tem 2 questões de prova em cima disso. Pessoal, olha essa questão. Você consegue responder, tá? Professor, eu não vi arte ainda, eu não vi ainda a questão da matemática, mas você consegue responder. Vamos prestar atenção? Bora comigo, olha lá. Sobre o direcionamento metodológico para o ensino fundamental em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa correta. Aí nós vamos lá no item 1 aqui, que nós vamos ter que julgar, né, se ele está correto ou não. A arte e a cultura podem ser aliadas para metodologias complementares que auxiliam no processo de construção de conhecimento na escola, um espaço formal de ensino. Deixa aí. A 2. Embora a língua inglesa não seja mencionada na BNCC, no contexto da educação fundamental, é contemplado no ensino. Gente, não. Nós acabamos de ver que na área de língua, né, em linguagens eu tenho ali a língua inglesa. A 2 já está errada. Então, tudo que tiver a 2 você já vai tirar, certo? Ó, essa daqui não pode ser, essa daqui não pode ser, você vai ficar entre a B e a D. Vamos lá. O 3. Um direcionamento metodológico para o ensino da matemática no ensino fundamental que consta nos 2 documentos mencionados no enunciado da questão é o desenvolvimento do letramento matemático e a possibilidade do estudante criar estratégias próprias de conhecimento. Gente, todos os autores de matemática praticamente falam isso.
né, esse letramento matemático e ele desenvolver uma estratégia de conhecimento, uma estratégia para multiplicação, para ele chegar aonde ele precisa, no resultado ali. Então, gente, se você tem certeza que a 3 está certa, só pode ser qual? Se você não tem certeza da 1, a D. Tá vendo como você consegue resolver uma questão? Mas você precisa ter conhecimento, você precisa estudar, né? É no caso aqui, já que você já tem alguns conhecimentos de algumas coisas que você não viu. Entendeu? Então, bora comigo. Olha lá, alternativa correta. Alternativa D. Eu não tinha marcado aqui, eu vou te falar, viu? É a D, tá? Continuando. Mais uma questão. Olha aqui. Conforme encontra-se descrito na BNCC, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos, que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas destacam-se alguns como, gente, com certeza, olha aqui, ó, os direitos da criança e do adolescente, sim. Outras legislações trazem isso para a gente também. Educação para o trânsito, sim, também é um tema transversal, mesmo que você não tenha visto na base, olha lá. Educação ambiental, sim, olha o 4 como ficou aqui, ó. Educação alimentar e nutricional, corretíssimo. 5, processo de envelhecimento, respeito e valorização ao idoso, sim. Alternativa correta, alternativa E. Guarda essa questão. Ela é um resumo aí dos temas que precisam ser trabalhados, ok? Todas estão corretas. Olha essa questão, mais uma questão, moçada. Bora comigo! Considerando as informações extraídas da BNCC, assinale a alternativa que contém a informação incorreta. Já deixei até aqui vermelho para vocês, em vermelho. Vamos ver qual que está incorreta? Olha, na BNCC, a área de linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e no ensino fundamental, anos finais, língua inglesa. Corretíssimo. Acabamos de responder uma questão. AB. No ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Corretíssimo. Perfeito. C. No ensino fundamental, anos finais, as aprendizagens nos componentes curriculares dessa área ampliam as práticas de linguagem conquistada no ensino fundamental anos iniciais, incluindo a aprendizagem de língua inglesa. Correto, acabei de trazer para vocês naquela questão. Tá certinha. Olha D. Ao longo do ensino fundamental, anos finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Sim, nós vimos isso. Tendo em vista essa maior especialização, é importante nos vários componentes curriculares retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental, anos iniciais, no contexto das diversas áreas, visando ao aprofundamento e ampliação de repertório dos estudantes. Perfeito, tá igualzinho na lei. Agora, olha a alternativa E, que eu falei para vocês tomarem muito cuidado com a última lâmina, na hora que eu estava terminando ali com vocês o ensino fundamental. Olha que ele fala, ó, no ensino fundamental, anos finais, a escola pode contribuir para que os estudantes estabeleçam uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, mas como também para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Parece que não está errado, parece que está tudo certo. A frase não está ruim, porém não está de acordo com o que está escrito na base. Aí eu trouxe na outra lâmina como que está
lá na base. Olha aqui. Então, a alternativa correta é a E. Vamos entender por quê. Olha o que fala a questão, tá? Como que tá lá no final daquela lâmina que eu falei, ó. Quando fala aqui que não somente com os anseios aqui, ó, desses jovens em relação ao seu futuro, olha lá, tem que ter o quê? Uma continuidade dos estudos no ensino médio, mas como também para a construção de uma sociedade mais justa, democrática, inclusive, que é da questão, tá? Não vai falar isso, vai falar do projeto de vida, do desenvolvimento pessoal e social. Por isso tá errado. Então volta lá naquela lâmina que eu falei, para vocês a última, e vocês dão uma lida antes das questões, tá? Aqui tá inscrito, para poder vocês relembrarem, ok? É difícil, né? Essa é uma questão que derruba muito periquito do poleiro. Gente, acabando mais um bunda na cadeira e sem enrolação. Bora estudar. Assistam às aulas, se inscreva no canal, aperta o sininho para você receber tudo que nós estivermos postando. Um beijo!